Dia 19 de abril, data comemorativa. A gente deve comemorar? E como a gente chama? É Dia do Índio? Dos indígenas? Dia dos povos indígenas? Nossa, é uma confusão, né, gente? Então, como a gente trabalhar esses conceitos? Como organizar atividades significativas sobre esse tema? E aí tentar desmistificar um pouquinho desta data, das atividades, o que a gente realmente precisa trabalhar. Então, para isso tudo, gente, a gente precisa de uma especialista, uma pessoa que estudou, que escreveu sobre o assunto, que está aí gabaritado para dar essa assistência para a gente. Porque, olha, a gente precisa focar no que a gente faz de melhor. E quando a gente não tem, a gente tem dúvida, o que a gente faz? A gente chama os especialistas. Então eu vou chamar a professora doutora em Educação e História e em Desenvolvimento Humano, a Maria Belintani. Vamos ver se ela já está por aqui para ajudar a gente aí as dúvidas que a gente tem. Vamos lá? Olha lá, a Maria tá entrando. Oi, oi. Tudo bem? Tudo, e você, Denise? Tudo ótimo. Maria, nós estamos com muitas dúvidas, né? Quando eu era criança, eu estudava nos anos 70, né? Regime militar. Tinha a comemoração do Dia do Índio, tinha a musiquinha do índio, a gente estudava, a professora passava o ponto lá na lousa, a gente copiava, contava a história do Brasil, segundo era contada quando eu era criança. Mas atualmente está tendo muitas conversas, eu estou sabendo de antropólogos, historiadores que estão contestando algumas coisas referentes a essa data especificamente, né? E também essa história de datas comemorativas. Então, nada melhor que você, especialista, né, doutora em educação e história, para ajudar a gente a entender tudo isso, né? E como a gente faz, porque ah, os povos indígenas estão inseridos na nossa comunidade, eles são brasileiros, né? E existem indígenas no mundo todo. Como a gente trabalha tudo isso? Socorro, Maria! Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu agradeço imensamente o fato de você confiar no meu trabalho e estar sempre chamando. E eu venho com muita alegria. Depois eu falo sobre as ideias que nós duas já trabalhamos, né, em relação a essa questão de desmistificar. A gente tem a ideia, discute com o professor e coloca isso na prática. Vamos lá, Denise. Uhum, Não foi só você que aprendeu na escola que os índios eles tinham um jeito diferente, que os índios eram preguiçosos, que eles não se adaptaram ao trabalho. Tudo isso a gente aprendeu em plena época de regime militar. O regime militar, com certeza, ele trouxe uma pressão muito grande em relação a isso. No entanto, nós também precisamos considerar que 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, o que nós sabíamos sobre educação é muito diferente do que sabemos hoje. Ou seja, uhum, a gente evoluiu, nós fizemos pesquisas, é, muita gente foi estudar lá com as tribos não, com as nações indígenas, a respeito do seu modo de vida. E Denise, o que acontece? Quando a gente desnuda o que ocorre com uma determinada população, a gente passa a entendê-la melhor. No entanto, a gente
ainda vê algumas situações, muitas eu diria, estereotipadas, onde o indígena é tratado genericamente como sendo uma pessoa sem identidade e muitas vezes misturado com a identidade dos índios americanos. Então, para tudo, Brasil, para tudo, Maria. Olha só, a gente nem começou a falar, já, eu tô aqui anotando um monte de perguntas. Já tem pergunta da Gabi, vou voltar aqui, ó. Da Gabi, falando sobre indicação de vídeos para passar para os alunos. A Rosinha está falando como eu falo com os meus alunos sobre os índios. Tem seguidor até do Irã aqui vendo a gente. Pedindo para deixar a live salva, porque com certeza as pessoas já te conhecem, Maria, e sabem da qualidade, né? De tudo que vai rolar aqui. Mas eu acho que a gente devia começar do começo. Vamos voltar um pouquinho. Eu cheguei chegando, eu sei. Mas olha só. Essa live, eu e a Maria tivemos uma reunião antes e a gente decidiu o seguinte. Nós vamos fazer essa live em duas partes. A primeira parte vai ser sobre essa diferença entre índio, indígenas, povos indígenas ao redor do mundo, coisas estereotipadas. E a segunda parte vai ser ideias para trabalhar esse tema, tá? Uhum. Então, aguenta aí, pessoal. Pega aí, ó. Pega aí, ó, já as suas anotações, que eu já anotei várias coisas aqui. Olha lá, em aula online, né, Rosinha? Exatamente. Fica tranquila que você vai sair dessa live com pelo menos 3 ideias para trabalhar com várias idades, pelo menos, né? Mas, Maria, eu sei que você é uma estudiosa no assunto, você já escreveu vários livros, artigos, né? Então, uma profunda conhecedora de como ensinar história para crianças, né? O conteúdo história, né? Então, eu gostaria que você começasse falando sobre essa questão conceitual. Índio, indígena, povos indígenas. O que é isso? O que a gente chama? Não é mais Dia do Índio, então? Denise, o Dia do Índio, ele é institucionalizado por uma lei, se não me engano, de 1943. Então, existe um embasamento teórico. Só que o fato de ser lei não significa que seja correto você comemorar uma data na qual você ensina um estereótipo de comportamento e não ensina o que representa o indígena. Que o indígena aqui no Brasil, ele, em cada lugar, ele tem características específicas, ele é uma nação. Ele nasceu aqui, ele tem uma cultura, ele tem uma língua, ele tem um modus operandi, ele tem uma maneira de agir, interpretar o mundo. Então, quando a gente nega essa identidade de uma pessoa, nós obrigatoriamente colocamos ela à margem. Entendeu? Então por isso que as pessoas falam tanto dessa questão, porque é tipo a gente marginalizar uma nação, uma raça, É a mesma coisa, Denise, que eu chegar numa escola e tratar todos os professores como se fossem incompetentes. Você gostaria? Não. De modo algum. De jeito nenhum, né? Eu preciso considerar o professor não como incompetente. Pense, troca de lugar. Eu preciso considerar o professor em relação àquele saber que ele tem quanto a sua experiência de dar aula, as necessidades que ele tem para aprimorar aquilo que ele já sabe fazer. Mas principalmente eu tenho que entender como que esse professor age com os seus alunos. A partir desse momento, o respeito com o professor, eu consigo estabelecer uma comunicação e um trabalho muito mais harmonioso. Se eu nivelo todo mundo como incompetente, eu vou passando de direção para direção. Ó, os professores daquela escola são muito ruins.
A verdade não é essa, né? Eu vou te dar outro exemplo. Nós fomos colonizados, Denise. Nós fomos Sim. colonizados. Toda a América Latina sofreu uma influência muito grande de colonizadores europeus, sejam portugueses, sejam espanhóis. E eu já ouvi, olha só que absurdo. A Inglaterra já foi colonizadora, a Holanda já foi colonizadora, a França já foi colonizadora. E muitas pessoas se colocam da seguinte maneira: olha, se nós aqui tivéssemos sido colonizados pelos franceses ou pelos americanos, né? Na época nem americano tinha, então nós seríamos um país diferente. Gente, É. até em relação à colonização, nós temos que desmistificar. Corta essa. O colonizador vem aqui com um objetivo específico: subtrair tudo aquilo que tem de bom, Riqueza. toda a riqueza, e É. anular aqueles que estão aqui. Se você não se submete a eles, você sabe o que vai acontecer? Você é morto. Foi isso que É. aconteceu no México, no Peru, no Chile, no É. Brasil, Na Índia, na Índia, em na todos, Austrália. na Austrália, É. nos Estados Unidos. Os índios de lá foram Uhum. massacrados. Ah, Foram. porque eles não o quê? Eles tinham modus operandi, eles tinham um habitat, eles tinham uma cultura, eles é a mesma coisa que nós poderíamos sofrer hoje. E que Então, ainda Maria, pode falar. então, para essas professoras que estão aqui buscando como abordar o assunto na sala de aula, ela deve comparar os indígenas como uma etnia, como uma sociedade que já existia antes da colonização, né? Exato. Então, eles têm uma cultura própria que não é a nossa, porque nós fomos colonizados. Eu sou descendente de italianos, portugueses, né? Uhum. Mas os índios não. Os índios já estavam aqui, né? Então é isso. Então é esse respeito a essa cultura, a primeira coisa, não é? Isso. E, e eu sei que aqui no Brasil tem mais de 300 tribos diferentes, é isso? São 300 nações. Eu não sei exatamente, mas a gente tinha muito mais do que isso. Uhum. Muito Tinha, mais, com certeza. né? Muitas E foram agora extintas, né? foram extintas. E se nós não compreendermos a sua importância, outras tantas serão extintas, né? Denise, tem uma outra situação. Eu vou citar um contexto mais ou menos teórico e depois dois exemplos de crianças, tá? Bom, vamos Uhum. lá. Ah, o fato de nós virmos dessa herança colonialista e eles terem dizimado as populações indígenas, fica a representação para nós de que o índio não é capaz, que Uhum. o índio não tem condições de acompanhar um outro tipo de civilização. A coisa é Uhum. séria, né? Não é verdade, tá, gente? Não é verdade. Então, agora eu vou dar os dois exemplos de criança. A professora perguntou quinto ano. A gente não está falando dos pequenininhos. A professora Uhum. perguntou para essa criança o que é uma pessoa com avanço, né? Porque eles estavam falando o que era uma pessoa civilizada e a criança respondeu: Ah, uma pessoa com avanço. E ela perguntou: o que é avanço? É quando você sabe dessas coisas que a gente tem. Quando você usa carro, né? Esse tipo de coisa. tá. Denise, ela perguntou assim: e os índios? Uhum. Eles são avançados? Por quê? Porque eles vivem no mato. É mentira. Não é assim. Não.
Não Eles, vivem. Pode falar. não, eles têm uma cultura tão rica que muitas coisas que hoje na medicina, por exemplo, a gente utiliza coisas de conhecimento dos índios, né? Muitos remédios, que nem aquele curare, que é um potente, um Veneno. remédio aí, é um veneno e ele é também usado para anestesias, né, coisas, procedimentos médicos, foram os índios que descobriram, né, que a gente pegou, incorporou isso aí na nossa sociedade e esqueceu que foi eles que fizeram. E isso não se fala, né, Maria? Então, Não. teve uma professora aqui que falou assim, ó, é melhor exaltarmos a cultura deles, que é riquíssima. Então, Sim. realmente. Muitos pesquisadores estrangeiros vêm para cá justamente para saber da sabedoria indígena em relação às plantas, para eles poderem levar esse conhecimento para as indústrias farmacêuticas. Gente, é sério. É, Então a gente é sério? fala, o pessoal está protegendo ali a cultura. Uh-uh. Eles estão estudando, eles estão aprendendo. Inclusive, Maria, eu sei, você falou isso, eu lembrei agora. Tem laboratórios da Europa que têm a patente de plantas que só existem no Brasil. E a gente que é do Brasil não pode fabricar o remédio da nossa própria planta, porque eles que pegaram a patente, descobriram através da cultura indígena. Então, é Exato. bem. Então, gente, vocês estão entendendo como é complicado? Mas, Maria, fala para mim. Vou falar de novo. Índio, indígena ou povos indígenas? Como eu tenho que falar isso para a criança? Indígena, porque indígena representa a variedade, a diversidade da cultura, de como eles se organizam, como eles entendem a vida, como eles comemoram a vida, os seus deuses. Eles têm sim, mas eles também têm religião, né? Uhum. Então, essa questão, o indígena, ele representa ah, um grupo de pessoas que tem uma diversidade cultural, social específica. E é isso, por que eles se pintam? Por que eles comemoram com dança circular? Não são todos, não são todas as nações que comemoram com dança circular. E eu queria trazer aqui uma questão que o Daniel Munduruku, ele é um índio, né? Uhum. Um indígena, desculpa, ele é um indígena, ele é doutor, especialista em linguística, tem mais de 50 livros escritos a respeito Uau! Denise, é um tanto sobre histórias indígenas, a cultura indígena, e ele dá curso a respeito da cultura indígena. E Munduruku é a nação que ele vive, são os indígenas mundurucus, assim como outros tantos. E Denise, o Daniel Munduruku, ele tem um livro que é para criança e é para gente, Coisas de Hum. Índio. Esse livro, ele é encantador. Por quê? Porque ele fala, ele também foi para a escola na década de 70. As crianças Hum. eram retiradas das aldeias, olha só a agressão. Elas eram retiradas das aldeias, iam para a escola para aprender português e tudo mais que você pudesse. E sistematicamente essas crianças, o que elas faziam? Elas tinham um afastamento natural da sua cultura. Eles voltavam para a aldeia Ah, no final de semana e aí eles não queriam ir. Ele sofreu tanto bullying, negação daquilo que ele era, foi chamado de vagabundo, tudo isso a ponto dele chegar pro vô dele e não querer mais ser índio, de ter vergonha nossa, de ser índio. gente.
A Veja gente bem, a gente fala muito sobre os negros, né? As outras raças, a segregação racial. Mas, poxa vida, irmãos aí brasileiros, né? A gente fica, às vezes, comovido com coisas que acontecem em outros países, mas aqui dentro do nosso país. O que os jesuítas fizeram dentro da cultura indígena foi uma coisa absurda também, na colonização, né? Se a gente parar os bandeirantes, né? A gente rever bandeirante, as reais, as histórias reais aí da nossa história do Brasil, porque a gente tinha tudo ali escrito bonitinho, o livro, né? Usava o livro 4, 5, 6 anos, o mesmo livro, com o mesmo texto. Hoje, graças aos avanços no estudo, né, dos antropólogos, dos historiadores, das pesquisas que foram realizadas em torno da nossa história, a gente sabe que não era tudo tão lindo. Quando eu estudei, era tudo certinho, maravilhoso. Os bandeirantes, para mim, os bandeirantes eram maravilhosos. Nossa, os caras exato, eram destemidos, heróis, né? heróis. Quando eu entrei em contato com a real história, eu fiquei chocada, eu fiquei chocada. E eu me choco até hoje, né? E hoje, por exemplo, a questão da Amazônia, dos indígenas que têm as terras, né? As reservas, e aí tem o pessoal que quer explorar as minas a céu aberto, exploração de metais, de ouro, de bauxita, tudo lá, destruindo a floresta. São muitos interesses econômicos. Então, eu acho que uma professora aí de terceiro, quarto, quinto ano poderia já pensar nisso. Como são os indígenas hoje no Brasil? Onde eles estão? Ó, já é uma dica de atividade, né? Onde estão? Como vivem? O que é uma reserva indígena? Por que que tem? Né? Então, assim, levantar esses assuntos, né, para que a classe discuta, né, sobre isso. E, inclusive, o pessoal lá do norte, especificamente, apesar que tem a mais forte a cultura indígena no norte, eu acho, na minha concepção. Eles têm, né? Às vezes os indígenas vão até as aldeias, até os alunos são indígenas. E aí há aulas maravilhosas. Eu já vi aqui pelo Instagram algumas professoras lá do norte. Então, assim, eu acho que conhecer essa cultura é a coisa mais importante, não é, Maria? Exatamente. Para que não aconteça, justamente o fato da criança pensar que o índio é uma figura do folclore que não existe, Ah, entendeu? É o segundo exemplo que eu trago para vocês. Então, que a criança falou, mas quem que é o índio? Ah, tipo como se fosse um duende da floresta. Gente, que isso? olha aqui o que a Naci Julie está falando, ó. Na escola só falam do indígena que vivem dentro da floresta. Mas temos indígenas na cidade, sim, na cidade de São Paulo, ali perto do. Como chama aquele morro lá que tem as antenas, Maria? Tem uma reserva indígena ali. Não é Como chama, gente? No Pico do Jaraguá? Jaraguá? que tem as antenas? Eu acho que é pico, mas eu não lembro. Agora fugiu. Tem. Ali, do interior para a capital, a gente passa no Pico do Jaraguá, que tem as antenas, tem muitas Uhum. antenas lá. E aí, ali pertinho, tem uma reserva indígena com muitos indígenas de várias nações misturados. Eu achava que era só Tupi-Guarani, mas não, tem de Não várias é. etnias. Serra do Serra Japi. do Japi. Então, Não verdade. lembrava. Então, lá, ó, no litoral de São Serra do São Sebastião tem Sebastião. também em Ubatuba, tem indígenas. Então, tem indígenas que vivem nas cidades. E eles procuram, estou falando mais aqui no sul, tá, pessoal? E assim, eles procuram se manter na cultura, mas é muito difícil, né, Maria?
É complicado, eles conseguem, né? Com muita resistência. Mas veja, crianças que vão para a escola, né? Agora acredito que muita coisa mudou, mas que querem negar a sua cultura justamente porque ela se sente menosprezada, diminuída, por ser um indígena, né? Na época era índio, era isso que o Munduruku falava, escreve, tá lá no livro. Uhum. Mas, Denise, vamos voltar. Eu não sei se você quer agora começar alguma coisa em relação às atividades. Não, Comentar alguma coisa. eu ainda queria falar um pouquinho, Maria, sobre por que comemora a data comemorativa. Fala um pouquinho de datas comemorativas, Maria. Ah, tá bom. A questão, vamos falar um pouquinho da data comemorativa do Dia do Índio, né? Hum. A gente tem dois problemas aí. Um é uma representação folclórica fantasiosa que passa para as Uhum. crianças. Desde a educação infantil, aquelas peninhas e bater na boca, não vira. Não é, isso daí não representa nenhuma comemoração, mesmo com os pititico, tá? Para tudo. Peraí. Não vai rápido, não. Não vai, não, porque é aí que eu queria saber. Isso me irrita profundamente. Desde sempre. Não, assim, quando eu me tornei professora, eu achava lindo, eu fazia e fiz muito isso, Maria. Eu fiz. E achava, e era um sucesso. Porque os aluninhos, quando chegava no final da aula, e principalmente educação infantil, colocava lá o cocarzinho, né? Com as duas peninhas, duas, sempre era duas. E aí Uhum. pintava aqui, ó, duas faixinhas aqui, e a criança ia toda feliz para casa. Os pais amavam, é um sucesso. Eu lembro um dia que eu estava no supermercado e chegou uma mãe com três filhos, assim, todos pintadinhos. Ai, e conversando com a amiga, acabei de pegar eles na escola. Olha que graça! Olha como essa professora trabalha os temas, que maravilhoso, né? E, mas não pode, gente. Primeiro, vê se eu tô certa, Maria. Duas peninhas na cabeça assim, e aquelas duas faixas assim, isso não é os índios americanos que fazem isso? Dos Estados É, Unidos? exatamente. Se é que faz, né, Denise? Se Então, é que a gente. faz. Porque lá também tem um monte de etnia e cada um é de um jeito. Exatamente. Então, será que não é o índio de Hollywood? Aí é que tá. É o índio daquilo que eles querem que a gente acredita que seja. Esse que é um perigo. Porque o nosso índio, ele se pinta, mas a Uhum. cultura é específica daquela nação. A cor é específica, eles usam traços geométricos, eles usam a combinação de penas específicas também, dependendo né, do indígena. Se for para você trabalhar isso, que seja no estudo de uma nação indígena, De uma delas. de Então, uma delas. então significa que eu posso fazer pinturinha no rosto da criança? Eu posso, não, até ela pode olhar uma foto de um indígena de uma nação. Por exemplo, ó, eu tô com um livro Sim, aqui, ó. Inclusive sim, a contracapa, o Daniel Munduruku, isso ele participa aqui desse livro. Eu recebi esse livro da Companhia das Letrinhas. E uhum, nesse livro, ele fala, ó, chama Nós. nossa, E que ele lindo. fala das culturas, ó, é uma antologia literária da cultura indígena. E aí ele fala, mas afinal, nós quem? Quem são, né? Então tem muitos povos, inclusive eu mesmo não consigo nem ler os nomes aqui, vocês vão ver de trás para frente, mas são nomes, tá vendo? Um povo aqui, outro povo aqui. Então são literatura indígena, né? E olha esse aqui, olha essa pintura,
Tá vendo aqui, ó? Isso É um aqui. desenho, é um. Desenho geométrico. Então, por que não fazer alguma coisa relacionada a, a, essas artes, né? Esses desenhos, né? Cada indígena, eles têm as marcações, outros não usam nada, outros pintam tudo de vermelho e preto, não é? Então, por que Exato. não pesquisar essa questão das pinturas? Olha que legal. Se você fizer só isso e É muito. descobrir, né? A criança descobrir que existem várias nações, muitas, e que existem uma confusão entre as nações brasileiras e as nações indígenas de outros países, tá? E um aspecto da cultura que seja a pintura, ou onde vivem, ou já tá ótimo, não é, Maria? Olha que aula É, arrasante que você vai fazer só fazendo isso, gente. Denise, e olha, o professor ele pode agregar outras coisas nesse sentido, justamente para que essa imagem folclórica do índio ela vá sendo desmistificada. Como, por exemplo, pegar fotos de verdade, não pinturas, para que a criança possa observar hoje quem são esses indígenas. Existem documentários muito bonitos, muito significativos, que mostram esse indígena todo pintado e usando óculos, que Uhum. mostram o indígena na sua residência, porque não é oca, não é aquela cabaninha triangular, é a residência dele com televisão, com carro. Ou seja, Então, aquela usando o celular. usando celular. E assim, mas ó, tá vendo? É índio, tá usando celular. Não, não, pera um pouquinho. Ele tá no mundo. Ele aprendeu. Ele é muito mais esperto, muito mais inteligente, muito mais adaptável do que nós. Por quê? Primeiro, ele conseguiu viver, sobreviver por 500 anos, mais de 500 anos, a opressão em cima da sua cultura. Segundo, porque ele conseguiu dar a volta por cima e hoje tem advogado, médico, juiz, artista, escritor, que são indígenas. Olha que coisa linda! Exatamente. E Eles estão, mais. Não, pode falar. eles estão lutando. Eu me lembro quando tinha um cacique, Juruna. o Juruna. Ele foi um revolucionário, né, dentro da política brasileira, né? Então Tá. ele se expôs, acabou, não sei, não posso dizer com certeza se foi corrompido ou não pela política, enfim. Mas ele causou um movimento que é o que eu me lembro, ponto de virada. Inclusive o Jô Soares, que todo mundo adora, né? Assim, o Jô Soares ele fazia ele Uma brincava com a questão caracterização, né, do juruna. do cacique Juruna. Enfim, isso mexeu um pouquinho com as pessoas e fez com que as pessoas parassem um pouquinho e começassem a tentar visualizar de outra maneira, né? E tudo isso com a nossa evolução também nos estudos e pesquisas, né? Acho que aconteceu tudo isso junto. Então, valorizar o indígena do Brasil é valorizar o brasileiro, é valorizar o que tem mais de genuíno na nossa cultura. Não Não é, tem. Maria? Mesmo porque nós também nos apropriamos dessa cultura. E Sim, Denise, existe uma questão de humanidade. Eu preciso ensinar. Respeito se ensina. Ele não nasce assim, ele não brota. O é. respeito é uma semente muito delicada. Que eu preciso regar, dar oportunidade para as crianças observarem, analisarem, falarem a respeito.
com a apresentação de bons materiais, não precisa ser inúmeros materiais, mas bons materiais para que essas crianças conheçam, limitar os índios somente a lendas, comida, arco e flecha, gente, não pode. Eu Não. preciso ir além, porque Então vamos além. a gente não respeita aquilo que a gente não conhece. Esse daí é o princípio de qualquer educação para a cidadania, né? Você Uhum. precisa conhecer para respeitar. E essa é uma condição. Eu me lembro, Denise, que logo no início da live, uma pessoa falou assim, mas como é que eu trabalho? Né? Uhum. Como é que eu faço isso? Olha, antes da gente entrar na atividade especificamente falando, eu anotei aqui, eu andei revendo uns materiais que eu tenho. Tem um videozinho no YouTube que é Hum. uma gracinha e que você pode apresentar para as crianças. Fala para O, mim que eu acho agora aqui e já olha, põe o é link aqui. hashtag Ah, menos ah, preconceito, mais índio. É esse o título do vídeo. E já achei. achou? Então, é alguém falando numa língua indígena, é, aquilo que ele está falando e as imagens completamente diferentes. Por exemplo, o indígena vai falando, então, os nossos filhos não brincam como os brancos. E aí aparecem Uhum. crianças vestidas e correndo atrás de uma bola. Olha, Denise, gente, quem pediu o vídeo, olha que beleza. E aula online, né, Maria? exatamente. O vídeo é de uma simplicidade e ele vai provocar nas crianças exatamente. Mas espera um pouquinho, por que que aquele indígena velho tá falando isso? Porque Espera aí ele que eu vou fala colocar isso aqui, e Maria. imagina, tá? Espera aí, eu vou colocar aqui, ó. Tô aqui no meu computador, ó. Olha que Moramos, legal, gente. moramos no alto do Rio Negro, andamos pelado. Olha aí, Olha vocês estão lá. vendo pelado? Vivemos Viemos, isolados. Eles estão olha com lá, computador, no olha lá. celular. Estamos sempre com Estamos sempre de cocar. cocar, Olha como tá tudo errado, gente. comemos com a mão. É, cortamos o Então, cabelo igual. Gente, não que é, pá. sensacional esse vídeo. Vocês têm que passar isso para suas crianças. Não temos pátria? Ah, tenha dó, gente. Olha, Fala não tem sério. religião. Olha ele com a Não, fala Bíblia. sério, gente. Fala sério. É, Arrasou só nesse vídeo, Maria. eles são pessoas. Uhum. Essa é uma comunidade indígena lá, que eles falam lá do alto do Rio Negro. Outra, mas vocês não podem cair na tentação de falar que todos são assim. Não, são maneiras diferentes de se adaptar. E qual que é o problema? Eles já comeram com a mão. A gente pode fazer essa experiência com a criança, vivenciar. A gente não gosta de comer milho verde com a mão, gente? Por que que as crianças... Entendeu? Não Comer tem problema. frango. Ou seja, eles serão sempre, entre aspas, selvagens. Eles não aprenderam conosco e nós não Uhum. podemos aprender com eles. Eles viverem pelados ou viverem vestidos, a gente pode sair pelada na rua. E por que que as mulheres podem sair peladas numa aldeia e nunca ser atacado por um índio? Então, gente, vocês Quem estão é índio percebendo esses selvagem aí? questionamentos? Você pode pegar esse vídeo, ou você primeiro pode fazer um levantamento de ideias. Agora é a atividade, anota aí. Essa Uhum. atividade dá para fazer de 5 anos em diante, qualquer idade. Sim, 4 anos. Dependendo do nível, você começa fazer um levantamento de ideias, o que é
povos indígenas. O que são povos indígenas? O que é o indígena? Aí você faz lá um mapa mental. Põe lá, indígenas no meio, e aí você faz um mapa mental e pede para que os seus alunos falem as ideias que eles têm sobre índio. Isso já é uma avaliação que você vai fazer para você saber o que a sua turma sabe sobre os povos indígenas. Então, você pode fazer essa atividade tanto de trás para frente quanto de frente para trás. Pode fazer as duas, inclusive. E não precisa, vocês estão vendo, nem precisa de impresso, não precisa de nada, você só vai usar aquele vídeo lá. Então, aí você pega, agora você já viu tudo. Então, agora, gente, a gente já marcou aqui tudo que vocês se lembram, que vocês acham, que vocês conhecem sobre os índios. Aí vamos ver esse vídeo aqui, ó, menos preconceito, mais índio. E aí vocês assistem. E aí vocês acabam de assistir o vídeo, pega de novo o seu levantamento de ideias e fala, e agora? Será que o que a gente viu no vídeo e o que a gente escreveu está correspondendo? E começa uma discussão, né, Maria? Exato, Denise. Ou você pode fazer o contrário. Você pode levar o vídeo e depois vamos fazer um levantamento de ideias sobre o que falou no vídeo e o que vocês sabem sobre os índios. E aí, gente, vocês podem criar um texto coletivo depois sobre o que aprendemos sobre as culturas. Qualquer idade. Qualquer idade. Vocês estão vendo que essa é eu vi o vídeo agora, eu tive a ideia agora, mas é que assim, quando a gente vê as possibilidades, não precisa complicar sua aula. Ah, mas eu quero mandar os alunos pintadinhos para casa no final do dia. Se você quer, então estuda sobre as pinturas indígenas. Por que eles pintam a pele? Antes de sair só, vem cá, porque é dia 19 de abril, nós vamos fazer uma pintura para ir embora. Não, vamos contextualizar. O que é a cultura indígena? Por que os indígenas têm o costume de pintar a pele? E qual tipo de pintura que eles usam? Todos usam igual? Estão percebendo que uma criança de 5 anos, se eu sentar com meu neto Lorenzo, de 4 anos e meio, e ter essa conversa com ele, pela vivência que ele tem dos índiozinhos lá da galinha pintadinha e das coisinhas que ele já sabe sobre os índios, ele já vai ter alguma noção. E eu posso introduzir fotos reais, que nem a Maria falou, de indígenas. Eu vou até pesquisar aqui no Google agora. Já vou pôr aqui para vocês. Pinturas indígenas, eu ponho aqui. Pinturas indígenas. De povos. Ó, gente, nós estamos fazendo planejamento junto aqui, hein? Ó. Povos indígenas. É importante entender que a gente precisa vou virar aqui para vocês verem. Dessa data, processo de conscientização. Olha aqui uma pintura indígena. Isso tá vendo? Olha aqui. E toma cuidado com uma coisa. Não pegue índio representado no carnaval. Pegue índio que você tenha essa, por exemplo, duvide sempre daquilo que você está vendo na internet. Vai em fontes confiáveis. É que a Denise fez agora uma pesquisa super rápida, né? Sim. Mas você precisa ir em fontes confiáveis. E existem blogs que demonstram, e mesmo livros que demonstram essas pinturas do corpo com muita propriedade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Isso mesmo, bem lembrado. Agora era o que a gente conseguia fazer para vocês. Mas é sempre conveniente preparar a aula, né, Maria? Preparar. Você faz um slide, né, baseado. Se você for atrás das obras, o Daniel Munduruku, ele tem um Instagram. Deixa eu achar o Instagram dele aqui. Ótimo o Instagram dele. Aí você, ele tem um blog também. Então vai por referências confiáveis,
que o Daniel é uma referência confiável. Com E certeza. em cima dessa Daniel Munduruku, deixa eu ver aqui, eu já sigo ele. Ó, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. É o Instagram dele, ó. Ó, Daniel Munduruku Oficial, tá? Olha Legal. aqui. Aí, ele tem aqui um site, aí você vem aqui, né? E você explora o material dele. Ops, esse tá errado. Mas, enfim, em cima, digita lá, Daniel Munduruku, faça sua pesquisa, né? A gente faz pesquisa. E aí a gente também não precisa ter 1 milhão de fotos, né, Maria? Não, Uns quatro exemplos diferenciados, né? E e até assim, um ó, exemplo dos Estados verdade. Unidos pode, né? Sim, não tem problema nenhum. Pode ser dos Estados Unidos, pode ser do Peru, pode ser do México, mas desde que seja uma representação, digamos assim, verdadeira e não cinematográfica ou não Isso. carnavalesca. Isso daí Uhum. é fantasia. E isso a gente não deve levar para as crianças. Ah, mas as crianças não vão entender. Vão sim. Isso fica na cabeça da gente, na representação da gente, para o resto da vida. Veja quantas vezes eu ainda, mesmo estudando, eu falo índio indígena, índio indígena. Por quê? Por conta Uhum. da repetição de uma informação que agora mudou, graças a Deus, né? Então, Então, essa gente, é a olha que possibilidade. complicado. Eu espero Complicado, que muito vocês complicado. estejam, Então, né, pensando. e é isso que a gente quer de vocês, pessoal. A gente quer que vocês reflitam, que vocês coloquem os seus alunos para pensar sobre o tema, né? Então, assim, mas eu só vou falar de indígena dia 19 de abril, Maria? Você fala do indígena em qualquer momento, em qualquer situação. Você pode fazer uma semana de conscientização da diversidade indígena a qualquer momento do ano. E é um tema que ele pode ser. Veja, você não tem que ficar preocupado, na minha opinião, nesse momento, se você vai trabalhar em matemática, colocar todos aqueles índiozinhos. Isso não é trabalhar um índio. A gente Uhum, trabalha o índio quando você pega para compreender de onde ele vem, por que ele se pinta, como ele come uhum. desse jeito, como que ele conseguiu sobreviver. Isso. Então, ó, o pessoal tá aqui pedindo assistência, Maria, ó. Muita gente Ah, deu sim. nomes interessantes aqui, ó. Olívio Gecupi, não conheço, vou pesquisar, tá? As Opa, fontes confiáveis, né? Cantos da Floresta, Magna Pucci, Berenice de Almeida, são nomes que estão surgindo aqui, então a gente tem que pesquisar. É, o certo é falar Dia do Indígena, Maria? A Salete está perguntando. Ou dos o, povos indígenas? o certo é você falar o correto, não o que está na lei, tá? É o Hum. dia da diversidade indígena, tal como é o dia da consciência negra. O dia da Hum. consciência negra, a gente tem o dia da libertação dos escravos. Esse dia Uhum. da libertação dos escravos não representa toda uma luta dos negros, mas o dia Entendi. da consciência negra, sim. Então, nós precisamos trabalhar nesse momento como o dia da diversidade indígena, em função deles terem tantas características específicas em cada povo, em cada nação. Então, E esse impacto. mas como que a professora que está lá, tem lá no calendário, dia do ano letivo, calendário comemorativo, 19 de abril, dia do índio. Aí ela vai explicar dessa maneira que você falou, que somente, vamos ver se eu entendi, somente essa data não representa toda a luta de tantas nações e de tantas culturas. Então, Exato. assim como o dia, e fazer um paralelo com com o dia da consciência negra, e Isso. pegar a escravatura dia 13 de maio
com a consciência negra, né? Que eles criaram um outro dia. E existe esse dia da diversidade indígena em outra data? Não, Ou... não existe. Essa é uma ideia Ah, que eu trago do Daniel Munduruku. então ele está Tá? Essa lutando para que isso ideia não é minha. aconteça. Exatamente. E Olha ó, aí, ó. eu queria trazer para vocês também a seguinte preocupação em relação às datas comemorativas, elas estão arraigadas na cultura escolar. Mas o fato da gente estar acostumado com a data comemorativa não significa que a gente deva trabalhar, porque Sim, ela traz exatamente isso. É o Dia das Mães, é o Dia dos Pais, ela traz estereótipos de comportamento, tanto quanto ao indígena, ao negro, à mulher, ao papel do sim. pai. Ah, Na minha entendi. opinião, e você vai observar também que na BNCC a gente não fala de data. Eu acho que tinha Hum, que cortar efetivamente. Esse tipo de data não agrega, mas é muito melhor do que trabalhar o dia da mãe, por exemplo, em relação, trazendo uma temática de discussão de respeito à mulher, do que fazer presentinho e dando de guardanapo, o guardanapo de presente para a mãe. hum, Se eu não trouxer o princípio, Denise, que é trabalhar o respeito, plantar essa semente, trazer ideia para a criança, trazer diferentes materiais para que ela possa comparar, que ela possa analisar, a gente não consegue entendi. progredir. Só simplesmente a data é um negócio assim, passou, passou, acabou. Não é assim. Eu Então, gostaria muito. inclusive, tem escolas, e muitas, muitas escolas, que elas só sobrevivem, eu falo, sobrevive de data comemorativa. Então, dia do. Não que não tenha seu mérito, Não, não é exatamente, isso. Mas Denise. é dia do circo, dia do artista, dia do desenhista, dia. Gente, aí eu recebi um planner aqui que tinha uma lista das datas comemorativas do Brasil. E aí, a hora que eu vi abril, eu falei, gente, a professora em abril só vai trabalhar a data, porque todo dia tem alguma coisa, né? E eu acho assim, ó, eu vejo por um lado, uma data fechada, por exemplo, Dia das Mães, é uma data para refletir sobre, é, é um combinado que todo mundo vai pensar sobre o assunto. Mas aí entra isso que você falou, a questão dos estereótipos, né? De gerar. O que é um estereótipo, Maria? Explica mais. Estereótipo é um comportamento que nós temos e a gente coloca a pessoa naquele padrão. Por exemplo, eu vou Padrão. dar num determinado padrão. E muitas vezes esse padrão é preconceituoso. Hum, Geralmente coloca a pessoa aquém daquilo que ela é. hum, Quando, por exemplo, é o simbolismo da ação. Quando eu dou para a mãe um guardanapo no Dia das Mães e dou para o pai uma caneta, o hum. que eu estou mostrando? Que a Então, mãe fica na cozinha, na casa, e o pai sai para trabalhar. Peraí, não é mais assim. não. Não é verdade? Quantas mães Sim, não são o sustento da família? É diferente de você ensinar o sentimento e expressar amor, expressar carinho, se mobilizar o seu aluno para fazer momentos especiais com a mãe e uhum, tira, entendeu? Então, a data comemorativa ela não pode vir no sentido de reforçar que a mulher é diferente e submissa ao homem, que o homem é superior a ela, que o índio uhum. é um ponto de folclore. De jeito nenhum.
Inclusive, o Dia dos Pais, muitas escolas não gostam de trabalhar, porque cada vez está mais complicado, né? A maioria das famílias, a família Doriana não existe, já Não está em existe, nunca extinção, né? existiu. Né? Nunca existiu, na verdade. Mas então, ó, teve uma pessoa que falou assim que gosta de trabalhar datas comemorativas. Eu também gosto, vou falar a verdade. A verdade é essa. Eu gosto, mas A eu gente aprendeu. gosto de trabalhar. Porque a gente, desde que eu me lembro como estudante, é trabalhado assim. Então, mudar de hoje para amanhã, isso não vai acontecer. Então, como a gente pode conviver com isso? Porque eu estou falando que eu também gosto. Então, eu procuro, nas datas comemorativas, aproveitar o tema e trabalhar valores, trabalhar a real história do que está acontecendo e levar a criança a refletir sobre o tema. Então, já que a gente está falando de Dia do Índio, não é índio, é indígena, E por né? que é E indígena? por que é indígena? Porque índio, gente, sabe por que chama Dia do Índio? Quando os colonizadores disseram que estavam procurando terra, indo para o caminho das Índias, assim que a gente aprendeu, né, Maria? Eles Isso. estavam procurando um caminho alternativo para as Índias e descobriram novas terras. Então, quando eles chegaram, eles viram as pessoas lá, os indígenas, e chamaram de índio. Né? E aí tem uma série de fatores, porque o conceito de índio ele pode ser considerado, em muitos casos, equivocados, porque quando os europeus chegaram na América, eles acreditaram estar na Índia, porque era um continente desconhecido. Então, o termo índio ele foi usado de forma indiscriminada para todas as populações. E o que a gente está falando exatamente aqui existem mais de 300 nações indígenas só no Brasil. Né? Então, trabalhar o respeito às diferenças, Lidiane. É isso que eu estou falando. Então, quando eu falo de trabalhar datas comemorativas, porque tirar isso do professor, da escola, pode ser que daqui a alguns anos a gente chega lá. Assim como até hoje, as pessoas são apaixonadas pela cartilha Caminho Suave. É verdade. Como é que eu vou falar que Caminho Suave não ensina a alfabetizar se até hoje as pessoas alfabetizam com essa cartilha? Então, a gente precisa saber o seguinte: existem vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar, não é? E a gente tem os conhecimentos construídos que a gente ainda vai construir. Então, o ideal é o quê? A gente avançar através dos estudos, né? Estar sempre, que nem hoje aqui, tem 72 pessoas agora aqui ouvindo a gente conversar, são pessoas que estão buscando novos conhecimentos. Porque eu estou falando de história, estou falando de cultura indígena, estou falando de um tema que é muito pouco comentado. Né? Então, gente, como que a educação avança? Como que a cultura avança? Como que aquela professora falou lá, que como faz o avanço? Como a gente avança? É aos poucos, nada dá saltos. Então, da mesma forma, eu acho que a data comemorativa, ela pode ser, na minha concepção, comemorada, mas aproveitando o ensejo para aprofundar os conhecimentos, para aumentar a diversidade de informação e não ficar no estereótipo. Eu Porque acho que é isso. Eva viu a uva, Lidiane. Então, gente, assim, ó, se você for lá no meu blog, tem vários projetinhos que eu já desenvolvi e apliquei. Por exemplo, tem um agora lá que é sobre o Dia das Mães. Eu trabalho as virtudes das mães, né? Os diferentes tipos de mãe, cada um é do seu jeito, né? E aí o filho começa a observar, através das atividades que eu proponho lá, começa a observar
o jeito da mãe dele, e comparar a mãe dele com a mãe dos outros e ver que cada mãe é única e exclusiva, né? Então, é nesse sentido que eu acredito, né? E é nesse Denise, sentido que eu trabalho a questão de cartões, de fazer atividades para conhecer. Então, no caso, atividades para conhecer a cultura indígena, né? As nações indígenas. Então, é isso que eu penso, pessoal, que a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Mas, e olha, Denise, olha o exemplo que você deu, as virtudes da mãe. E quando eu comparo as mães, né, e vejo e promovo essa discussão dentro da sala de aula, eu vou ver que a minha mãe não tem todas as virtudes do mundo. Aliás, ela tem, inclusive, muitos defeitos. defeitos, Mas eu é. deixo de amar minha mãe? Eu deixo de amar? Então, é Não. essa humanidade, é essa aproximação que eu tenho que fazer. A data comemorativa pela data, sem chance. É a mesma coisa do Dia da Mulher. O que Uhum. eu vou promover de ideia em relação ao Dia da Mulher? Então, é a nossa cabeça que tem que mudar, gente. A data tá aí. Tem escolas que não conseguem, por exemplo, tirar o Dia das Mães. Eu trabalhei É. numa que não conseguiu tirar de jeito nenhum. E As tentou mães de todas não as queriam, formas, tentando de todas as formas e as mães não quiseram. Por quê? porque Porque tá elas arraigado isso, né? e elas querem chorar vendo o filho cantar uma música para elas. Ah, É. tá. Mas o que que a gente conseguiu fazer? Tiramos a lembrancinha e Hum. voltamos esse trabalho para esse olhar humano, para essa observação com um outro ser humano. Essa Humanizar, é a né? pegada, né? Então, Concordo com você, Denise. e aí o Reginaldo tá falando aqui, ó, e quem não tem mãe vai comparar com quem? Quem não tem mãe, ele precisa ter uma visão. Eu acho meio difícil não ter mãe, porque de alguma forma, em algum momento, alguém, mesmo que seja um homem, pode ser a mãe, o pai pode ser a mãe, não é? Alguém Então, deu a assim, vida, né? Alguém deu a alguém vida. ou alguém se dedicou e amou essa criança de alguma forma, né? Então, então você precisa trabalhar essa questão dos valores e sentimentos, eu acho, na minha opinião. E aí Sim, se criou o Dia da Família, né? mas só um Porque pouquinho, porque essa resposta, essa pergunta dele, quem não tem mãe? A gente não pode negar a identidade. Pode ser dolorosa a história da criança, mas é a história dela. hum, É é a uma questão mesma coisa de eu de negar histórias identidade, ruins. né? É uma questão de identidade. Hum, Entendeu? É a história dela. A criança pode ter sido adotada por dois homens, por duas mulheres. é. A mãe representa o amor. Quem é a pessoa que te ama e que te cuida? Ah lá, gente, olha que ideia bacana. A mãe representa o amor. Quem é a pessoa que te ama Que e te... te cuida? Exatamente. Nossa, tô anotando aqui, gente. Eu adoro conversar com a Maria, porque ela faz isso. A gente tá conversando, ela sai com cada coisa da cartola, Maria. É verdade. Vocês Oh, estão meu gostando da Deus. live? Conta aqui pra gente, ó. Quem está gostando da live, fala que está gostando. Fala, dá um aplauso aí, dá um joinha. Porque a gente está conversando aqui e eu e a Maria, quando a gente começa, né, Maria? A gente Não se sente para. solitária, parece que é só eu e você aqui, né? Verdade. Né? Mas olha só, gente, vocês percebem que o que a gente está falando no fundo de tudo é sobre datas comemorativas e maneiras de abordar? E que tudo que a gente está falando aqui pode ser usado para qualquer assunto. Que o que. Não é? Ai, ó, o pessoal tá gostando, ó. A Tati tá falando que você é maravilhosa, a Cacau tá amando,
a Paloma tá gostando muito, a Natália tá falando que é excelente, a Fabi tá amando, a Soraya tá dando aplausos, a Fabi tá falando que você é show. E é mesmo. Gente, pode me seguir lá no meu canal, Maria Belintani, tá? Tá aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Se você clicar aqui, você vê o canal da Maria Belintani. E essa live vai ficar gravada no YouTube. Depois que acabar aqui, eu vou baixar a live. Nós vamos subir lá no canal YouTube para você rever, ouvir, você fazer anotações e seguir a Maria aqui. E hoje eu postei no meu feed esse livro aqui da Maria, ó. Tá vendo? Isso aqui é da editora Contexto, tem para vender na Amazon. Se você digitar, o livro já está postado no meu feed. Pode ir lá que tem o nome, autor, tudo. E aqui nesse livro, a Maria e a Adriane, elas aplicaram um projeto na escola que nós trabalhávamos juntos. Eu tive esse privilégio de ajudar aqui na elaboração das atividades do livro, né? E tem 96, opa, não chega, Tem 90, mais. ó, 96 atividades, fichas de atividades para você trabalhar história, né, ó, olha essa última aqui, ó, como você se sentiria? Atividade para o 4º ano. Aí tem um anúncio de jornal, Escravos Fugidos, né, escrito aí, e aí tem as perguntas, ó, gente, ó aqui, perguntas. Sobre o que trata o anúncio, você acredita que hoje haja anúncios desse tipo no jornal falando de escravidão? Por quê? Porque você acha que os negros procuravam fugir? Como você se sentiria se fosse um negro anunciado no jornal? Ó, percebeu? O sentido é o mesmo, gente. Nós estamos trabalhando sentimentos, valores ligados à história. É um resgate que a gente faz. E esse livro aqui, ó, recheado, gente, tem a parte teórica e a parte prática. Inclusive, tem planejamento aqui, né, Maria? Olha, tem fichas, ó, montadinhas aqui, ó, para utilizar para análise da qualidade da atividade de história que você planejou para os seus alunos. Então, você quer saber se a sua atividade é boa? Ó, tem uma ficha avaliativa. Então, é para aprender a usar mesmo o livro, né? E aqui, Maria, é sensacional esse livro, tá? Então, assim, gente, eu postei no meu feed. Se você quiser, o nome do livro tá lá. Esse é apenas um. Quantos livros você já escreveu, Maria? Ai, meu Deus, acho que devo ter uns 8. 9. Ah lá, gente. Acho que é mais. Não lembro. Ela escreveu livros ligados à educação para o consumo, né, Maria? E de história, nós escrevemos artigos juntas, aqui de geografia, de matemática. A gente mistura tudo. E olha, gente, a Denise, ela foi professora dos meus filhos. É verdade. Eu sei o trabalho dela. Eu não estou falando de alguém que eu não conheça. Muitas das atividades que a gente tem nesse livro é em função de uma proposta que eu levei para ela, a Denise topou e ela fazia e dizia que não dava certo, aí a gente mudava e sem a participação dela não teria sido possível fazer isso. Não existe como você atender o professor se esse professor não fala para você o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá. E ela gostava de se arriscar. Ela gostava de tentar o novo e sempre gostou e vai continuar gostando o resto da vida. Eu só entro em enrascada, gente. Mas é tudo por uma boa causa, para ajudar a educação de qualidade. E quando eu convidei a Maria, eu falei, Maria, me ajuda na sua experiência como historiadora, como escritora, como estudiosa, pesquisadora do trabalho com história. Vamos ajudar as escolas do Brasil, as professoras, a tirar esse estereótipo do índio. Tá? Então, gente, de novo eu vou falar, você quer que seus alunos saiam com pintura?
Gente, a pessoa que coisa mais chique, o seu aluninho lá de 7, 8, 9 anos chegar e falar: vocês sabiam que existem várias etnias indígenas e que eles têm diferentes formas de pintura corporal? E explicar uma ou duas, os pais vão falar: uau! Mas e aquela tem. Aquilo lá é Hollywood, pai. É isso mesmo. É isso. É show, dá show, gente. Use o vídeo que a Maria falou, hashtag. Quem lembra, escreve aqui de novo, por favor. Menos Hashtag. preconceito, mais índio. Aí, Hashtag Maria, é assim, inclusive, tudo que a gente vê, a gente tem que questionar, não é? tem. Eu achei aqui o nome, vou colar aqui de novo. Tudo que a gente vê, a gente questiona. Aí, teve alguém aqui que comentou, né, que... vai lendo aí, Maria. Teve gente que comentou aqui, mas o índio com a Bíblia na mão não tem Sim, religião, sim, né? Tem tem. Tá religião. lá. Ele não pode ser católico, protestante, ele pode ser o que ele quiser, né? Mas tem a religião da cultura indígena? Tem também, não é? Tem índios vivendo na cidade, tem índios vivendo na floresta. O que a gente quer é desmistificar, tirar da Ó, cabeça da sociedade, porque nós, professores, nós temos uma arma poderosa, que é o conhecimento, essa transmissão, porque ensinar sobre história, geografia, é transmissão cultural, né, Maria? exatamente. Transmissão cultural se dá uma pessoa falando, um pesquisador falando, um antropólogo falando, e outras pessoas lendo e estudando sobre. Então, a transmissão cultural precisa sair do estereótipo. E essa é a luta lá do Mundo Urucu, é a luta nossa aqui também. Que você saia do estereótipo com seus alunos, que você inove nas suas aulas, que você faça seus alunos pensarem, não apenas reproduzir um estereótipo, reproduzir um padrão que vem de quando eu era criança, de quando a minha mãe era criança, de quando a minha avó era criança. Vamos quebrar os padrões. É essa a proposta dessa live. Quebrar padrões e trabalhar de maneira inteligente. Né, Maria? Isso, Denise, eu queria também fazer mais uma colocação para o Reginaldo, que fez a observação em relação à Bíblia. Essa é a questão, Reginaldo, porque o fato de veja, já começa com a identificação o vídeo. São uma aldeia do alto do Rio Negro, no Amazonas. Então, Uhum. essa aldeia foi filmado um trecho de um grupo de indígenas lendo uma Bíblia e possivelmente numa igreja ou num templo. Isso não significa, Reginaldo, que os outros que fazem parte da mesma comunidade tenham assumido esse tipo de religião. Ou seja, existe sim a liberdade entre eles de ser uma coisa ou não. E não podemos falar, então o índio, o indígena, ele vai à igreja. Sim e não. Alguns adotaram a católica, outros são evangélicos, outros não são, né? É Uhum. essa a ideia. Tá certo sim você de perguntar, nossa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas a gente tem que pensar que não significa que sejam todos, por conta da diversidade. Diversidade, que é o principal que a gente está trabalhando aqui, gente, a diversidade, a valorização, a humanização da, né, das pessoas. Não Uhum. importa se é índio, se é negro, se é branco, se é. Não importa, É né? isso. Então, a gente tem que comparar o que é história, o impacto da colonização em cima de toda a história que a gente conhece.
e se debruçar em cima do que a gente está vendo na atualidade das fontes confiáveis, né? Com fontes como essas que a gente já falou aqui, que a gente pode se basear para apresentar para os nossos alunos. Mas eu queria, Má, nós estamos aí esgotando o nosso tempo da live, Nossa, já faz, uma né? hora e... E eu queria rapidamente agora passar algumas ideias que depois eu vou digitar bonitinho, vou postar lá no YouTube, vou fazer um post no meu blog. Porque assim como a gente falou, nós estamos na luta pelo dia, como que é? Dia da diversidade indígena, né? Que não existe, mas que vai acontecer. Vamos ajudar nisso. Se cada um que estiver aqui agora falar um pouquinho sobre isso e abordar o tema dessa maneira, eu tenho certeza que vai fortalecer essa ideia. Assim como o Dia da Consciência Negra, que demorou para acontecer, né, Maria? Mas foi conquistado. Tá bom? Exatamente. Então, olha só. Uma ideia. Músicas indígenas. Que tal se você pedir para os seus alunos pesquisarem músicas indígenas, na língua indígena, né? Então, trabalhar músicas indígenas, não os 1, 2, 3 índiozinhos, né? Mas, Guarani e outras línguas que eles falam, né? inclusive para crianças pequenas, Maria, eu acho que a gente trouxe. Aí não é a criança que vai pesquisar, o professor pesquisa e traz, bota para tocar na aula online ou presencial. Escutem essa música. Aí põe lá o play na música. E aí, o que vocês me falam dessa música? Que língua é essa? O que eles estão falando? Né? E aí você apresenta. Olha, essa música, ela está cantada em uma língua que chama Tupi-Guarani, por exemplo. E essa música, Tupi-Guarani, é uma nação indígena que tinha uma língua chamada Tupi-Guarani. Era a nação que tinha mais índios no Brasil, porque tinha ao longo de toda a costa brasileira, tribos Tupi-Guarani, até lá no sul. Não sei mais para o Nordeste como que é, eu sei aqui de baixo. Então, veja bem, você explorar os sons, 2, 3 músicas, não precisa muita coisa, gente. 2, 3 músicas, põe lá, dá o play. E agora vamos pôr 1, 2, 3 índiozinhos. E aí, compara. Uai, por que não? Lógico. Né? Entendeu? O que representa o índio? O que mais representa? 1, 2, 3 ou que seja uma música, Denise. Que seja uma Uhum. música, já é o suficiente. Bom, outra coisa. Índios que ganharam dimensão, personalidades indígenas da atualidade. Faz uma pesquisa, personalidades indígenas da atualidade. Ó, a Claudete está falando, como que eu trabalho com criança de 2 anos? Claudete, 2 anos, a criança não tem nem a autopercepção da personalidade. Como ela vai conhecer uma personalidade indígena? Então, o trabalho não é com a criança, é com os pais da criança. Você vai pedir para os pais das crianças pesquisarem imagens de indígenas brasileiros. E aí você pode montar um slide, eles podem mandar pelo WhatsApp para você montar um slide e apresentar para as crianças. E colocar uma música indígena, você pode pesquisar. E aí eles não vão entender muita coisa, mas os pais das crianças já vão começar uma cultura que não é estereotipada. É uma ideia. Inclusive, você pode abordar a questão das pinturas com os pequenininhos. Pedir para os pais pesquisarem pinturas de indígenas brasileiros. Denise, ou então alimento, para que a criança prove a mandioca. Uhum. Olha aí, ó, para 2 anos é ótimo. A Alimentos mandioca indígenas. a mandioca salgada, a mandioca doce, amassada. Essa é uma experiência significativa para a faixa etária da criança. Instrumentos musicais, o Reinaldo lembrou muito bem. Construir chocalho aí com garrafa PET, né? Para eles entenderem, né? As brincadeiras. Ô, Reinaldo, você tá afiado, hein? Tá lembrando, ajudando a gente aqui.
Bom, e era isso a outra coisa que eu ia propor, a questão das brincadeiras indígenas, porque muitas brincadeiras que as crianças brincam foram inventadas pelos índios, né? Então, essa questão. O churrasco também, vocês sabiam que os índios faziam, os tupi-guaranis faziam churrasco de O carne de sul, caça, né? o sul, os Os índios. índios aqui em São Paulo, eu Ai, visitei uma sabia. aldeia indígena. Eu visitei uma aldeia indígena. Acho que você foi também, ali no Pico do Jaraguá. Eu acho que eu Na, fui, Denise. eles mostravam exatamente como que era o dia a dia dentro de uma aldeia indígena, né? E aí eles mostravam as brincadeiras, eles mostravam a alimentação, mostravam como eles andavam pela floresta. É tipo num sítio que tem lá, né? E É. aí são muitas atividades que dá para fazer, tá? Então, as brincadeiras, a alimentação, as músicas, a questão cultural das pinturas, né? E para os maiores, quais as personalidades indígenas que estão atuando atualmente? Quais os índios famosos, né? Vamos dizer assim, que está buscando os direitos dos povos indígenas. E você depois, para finalizar, você pode fazer um texto coletivo, tanto para as crianças pequenininhas, você o ser escriba, o que nós aprendemos com tudo que a gente viu. E também os povos indígenas pelo mundo. Vocês sabiam que os esquimós são indígenas? É um povo indígena. Os esquimós. Então, assim, a gente tem que fazer com que a criança tenha essa visão global, que os índios, eles eram os seres humanos que eles estavam nas regiões que os europeus conquistaram, né? Então, na Austrália tem os aborígenas, né? Os ingleses massacraram os aborígenas e são indígenas de lá da Austrália. E eles têm até hoje uma cultura diferenciada lá e tudo mais. Então, gente, tudo isso mostra o quê? Que o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair daquele quadradinho, né? E buscar as tradições, buscar o, as origens da história, né? De onde vem e ter um olhar crítico, né? Um olhar de pesquisador, porque é isso que a educação 4.0 busca, né, Maria? Que a Exato. criança vá atrás do conhecimento, que ela saiba pesquisar, que ela saiba, porque se a criança é assim, ó, se a criança sabe fazer uma pesquisa, se você não dá pesquisa para os seus alunos, se você não faz um brainstorming, se você não faz um mapa mental para descobrir o que eles sabem e depois de estudar de novo voltar no mapa mental para ver o que eles aprenderam, é a ação, a reflexão e a ação, né, Maria? Exato. Então, é isso que desenvolve a criança a aprender a pensar. Então, a gente tem que ensinar nossos alunos a aprender a pensar, a pescar e não dar o peixe pronto, não é essa que é o ditado? Então, fazendo atividades que levam à reflexão, que fazem com que o aluno vá pesquisar, né? O tal do ensino híbrido é muito isso, não é? Então, é isso mesmo. Então, vamos lá. Chega de estereótipo no dia do índio, e nem existe dia do índio, é dia do indígena. Isso mesmo. Enquanto você estava falando, prestando atenção e vendo os comentários, né? E, gente, eu e a Denise agradecemos muito todos esses elogios. A gente realmente preparou esse momento para vocês, para que de alguma forma a gente pudesse contribuir com a formação, né? Porque a gente sabe que o professor ele se dedica ao máximo no seu trabalho. E essa história de deixar o professor descobrir tudo sozinho, gente, é impossível. Nós estamos Uhum. aqui justamente para poder colaborar com vocês, trazendo ideias tanto conceituais, tanto em relação às descobertas científicas que estão acontecendo na educação,
Porque o nosso papel, é a nossa opção. Não adianta ficar lá a tese na biblioteca se não chega até você, que é o professor, né? Exatamente. Então, Ah, essa é uma parceria que a gente tem, eu e a Denise, e é uma oportunidade imperdível de estar aqui falando com vocês. Eu adoro. e olha só, gente, o objetivo aqui, o objetivo que eu sempre tive, desde quando eu comecei as minhas redes sociais, é exatamente esse: trazer a educação de qualidade, trazer ideias para ajudar a sua prática, para ajudar você aí que está com o pé na sala de aula sofrendo tantas coisas, nesse momento tão difícil, né? Então a gente deu várias discussões aqui e nós enfrentamos preconceito, né? Pessoas, Aham. pressões para fazer essa live, porque as pessoas elas não acreditam às vezes no trabalho da gente, mas a gente sabe do que a gente está falando, porque para eu saber falar tudo o que eu falo hoje, eu estudei muito. Ela foi uma das minhas professoras e eu chamei a minha professora para ajudar você também, porque a gente faz, mas a gente precisa sempre estar muito bem baseado. O embasamento teórico é fundamental, tá? Então, Maria, era isso que eu queria transmitir para todo mundo. Esse vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube, eu vou passar para a Maria também. Acho que a Maria posta. Eu vou deixar esse vídeo 24 horas no Instagram, depois eu vou apagar, tá? E aí eu espero que tenha ajudado. Agora conta pra gente. O que você aprendeu da nossa live que você achou mais legal? E vocês viram que o que a gente falou dá para ser usado em qualquer data comemorativa. E eu curto data comemorativa trabalhando a questão da humanização dos valores e sentimentos. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar assim, né? Então, olha lá, ó. A Soraya falou que gostou da discussão, tema relevante para as escolas. Quem mais? Quem mais vai falar aqui? A, como adquirir esse livro? O livro da Maria está na internet, gente, ó. Eu deixei no meu Na feed. Amazon. Na Amazon, você vai lá, digita o nome do livro, tem várias livrarias, inclusive na estante virtual tem Tem. o livro novo para comprar, tá? A Rodrigues falou que gostou muito e vai indicar para outras pessoas esses esclarecimentos. Ai, que bom! A nomenclatura foi tudo. Dia dos indígenas, não fale mais Dia dos Índios. Pelo menos isso, né, Maria? Com certeza. Né, ó, a Soraya falou que gostou da discussão, já falei. E vocês encurtaram caminhos para nós, obrigado. Cláudio, nós é que agradecemos a presença de vocês nessa quinta-feira. E a gente tem aí outras lives mais para frente. Eu gosto muito de chamar a Maria e eu ponho ela numas fogueiras, né, Maria? Eu falo, Maria, eu queria falar esse tema. E aí ela me ajuda e acaba trazendo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Maria, suas considerações finais? Eu adoro, porque a gente tem um papo muito franco, eu e a Denise. Eu me sinto muito à vontade de colocar as minhas ideias. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. É nessa perspectiva de colaboração, de ver além e de acreditar na educação. O livro está aí. Se vocês comprarem, tiverem dúvida, entre em contato comigo e eu convido vocês para irem também lá no meu Instagram, porque Vou escrever aqui, ó. a minha Arroba. especialidade é educação econômica. Mas eu adoro essa área que é a minha formação inicial. Vocês não fazem ideia do que eu já fiz nessa. E o que a gente aprendeu junto, né? Mas, ó, Exato. gente,
Eu vou escrever o post no blog, já tá aqui tudo rascunhadinho certinho. Como vocês têm me acompanhado aqui, vocês veem que eu tô sempre fazendo uma coisa diferente. Segunda-feira eu fiz uma live sobre dinâmicas para trabalhar afetividade em parceria com a Post-it. Hoje eu tô aqui com a Maria. Tenho mais vídeo aí que vai sair para vocês. No meu canal no YouTube eu postei vários vídeos interessantes. Estou ativando o meu canal, Papo da Professora Denise. Vai lá, curte, compartilha. Ativa o sininho e Maria Belintani no YouTube também. Todas as lives da Maria. E eu tenho um canal no Telegram também. Ah, tem como acessar lá do seu canal Lá no Instagram. Pelo Instagram dá para vocês irem pelo Telegram. Pode ir lá. Então tá bom, gente. Super beijo para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui. E não esquece, depois essa live vai ficar gravada lá no YouTube, Papo da Professora Denise e Maria Belintani. Tchau, Maria. Tudo de bom. Obrigado, viu? Você também. Gente, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.